Anteriormente em Conspiracy, no primeiro episódio da série, O Nó Górdio, delineamos a situação intrincada em que o mundo se encontra. Uma sociedade científico-tecnológica que amadureceu até estar em um nó tão complexo e impossível de desatar. O controle total da mente humana avançou para tocar não apenas na raiz destes grandes problemas, como a revelar que esses males foram planejados. Por quem e por quê? Começamos a abrir esse corpo de mentiras e enganos e agora enxergamos as suas entranhas. No episódio de hoje, mais uma peça no intrínseco quebra-cabeças da realidade para termos a percepção total do que acontece em 2022. E o resultado se desenha cada vez mais assombroso. Você já ponderou sobre o maquinário que te traz a sua notícia? Você acreditaria que esse aparato está sendo usado para te tornar ignorante? Você sabe que ele é programado para te controlar? A proliferação dos meios de comunicação é meramente uma ilusão. Todos esses meios são, por fim, dirigidos por 6 empresas-mãe. Em outras palavras, a mídia é controlada por aqueles no poder, e você só será informado daquilo que eles quiserem que você escute. Em sociedades democratas modernas, as pessoas não podem ser governadas pela força. Os meios de controle têm que ser mais sutis, mais psicológicos e até mais poderosos do que armas. E a mídia é a arma mais eficaz nesse sentido. Quem controla a mídia, controla a mente. A propaganda é para a democracia o que a violência é para a ditadura. Através de uma enxurrada constante de imagens e desinformação, a mídia influencia nossos hábitos, opiniões e o nosso próprio modo de pensar. É assim que o fast food ficou popular e as celebridades de filmes se tornaram modelos. Até mesmo as mídias bem conhecidas que parecem balanceadas e objetivas, frequentemente servem aos interesses do poder. Eventualmente lhe será dito que isso é bom ou mal para você, como enxergar outras sociedades e até mesmo para qual candidato votar. Mas nós precisamos não ser enganados para sempre. Seres humanos, sendo a espécie mais inteligente, têm a capacidade de se libertar dessas ilusões. Toda vez que consumimos notícias e informação, nós devemos nos perguntar: quem está me trazendo essas notícias e com qual motivo destacado? A informação está correta e completa ou está distorcida e parcial? Há outras fontes que oferecem pontos de vista alternativos? A única maneira de superar a manipulação da mídia é questionar incansavelmente o que nós vemos e escutamos, e buscar proativamente por fontes alternativas de informação. Só então, nós poderemos pensar e agir como indivíduos independentes. Em primeiro, de acordo com o psicólogo da Gestalt, Kurt Lewin, um membro do grupo Macy, os antigos valores e equilíbrios precisam ser destruídos para tornar as coisas fluídas. Só então é possível estabelecer novos equilíbrios e valores, os quais então devem ser fixados permanentemente através da autorregulação, para que a educação se transforme em autorreeducação. Isso transformará o mundo em uma sociedade mundial multiétnica, pós-nacional, sem fronteiras fixas. O Grupo Macy acredita que pode oferecer as ferramentas e projetos necessários para esta nova ordem mundial, novas máquinas de computação e mais rápidas, sistemas de teoria e modelos de mundos cibernéticos, nos quais aparenta ser possível controlar e dirigir todas as áreas da ciência, cultura e política. Isso também promete efetuar a programação de novas pessoas assim denominadas anti-autoritárias, feitas sob medida.
Qual era o código comum entre a comunicação do sistema nervoso e a linguagem binária de processamento do computador? Eles queriam mostrar o efeito do mundo físico na mente em termos estatísticos de dados, entrada e saída. Eventualmente, todas as entidades submergiriam para a dominante, qualquer que estivesse fazendo as decisões mais precisas e confiáveis a longo prazo. Quem quer que estivesse estabelecendo o ritmo e as tendências, que poderia realizar qualquer número de cálculos simultâneos e realimentar o loop mental. Implícita nessa pesquisa estava a esperança de uma tecnologia para controlar o comportamento através do segundo sistema de sinal, usando entradas de informação como agentes causadores, ao invés de agentes químicos, eletrodos ou outras técnicas mais exóticas aplicáveis, talvez a indivíduos em vez de grupos. Veja, essa nova tendência observada no início do período Stalin continua. Em 1960, a palavra cibernética foi usada pelos soviéticos para designar essa nova tendência, e essa nova ciência é considerada por alguns como a chave para a compreensão do cérebro humano no produto de sua atividade psíquica e personalidade, para o desenvolvimento de meios para controlá-lo em maneiras para se moldar o caráter do novo homem comunista. O computador aerotransportado não é mais uma teoria nem um experimento. É um fato, testado, funcional, prático e restrito. Ele entrou em produção sob o rótulo de cérebro. Masses estava mesclando o poder da linguagem na troca simbólica de informação com os modos biológicos de controle, espalhando sementes em 1000 direções. Um psicologista estava envolvido neste experimento, junto com um biofísico e um fisiologista. Este foi o nascimento de computadores pessoais, robótica, satélites e inteligência artificial. Desde o início, os modelos criados no computador digital do cérebro também eram inversamente simbólicos da mecanização da mente, que um dia pode ser conquistada. Um neurônio de cada vez. What iron are you from? I can't tell where this is Depends on where you walk to. Curiouser and curiouser. What kind of place is this? O que vejo quando olho para você é de fato minha imagem de você ou você vê sua imagem de mim. O modo de usar nossos sentidos é um corpo de conhecimento profundamente oculto. Muitas pessoas parecem perceber o enorme poder teórico desta distinção entre o que vejo e o que realmente está lá fora. A maioria assume que veem aquilo que eles olham. Mas o mapa não é o território. O que leva do território ao mapa, ou seja, do mundo exterior ao cérebro, são as informações de diferença. Movimento, por exemplo. Se não houver diferença no território, não há nada a dizer no mapa. Depois de criar seu modelo de redes neurais com pits, a equipe do MIT de McCulloch escreveu: que o olho do sapo diz ao cérebro? Percepção. Os nossos cérebros traduzem e convertem símbolos analógicos incorporados em nossos receptores sensoriais em dados digitais em nosso cérebro. Não é a realidade que vemos, mas hastes e cones interpretando as formas e sombras e cores do mundo real. Para sapos, significava um olho treinado para ver principalmente moscas e insetos. Uma visão de mundo que era facilmente enganada e trapaceada por formas e marionetes e outras falsificações. Os sentidos humanos eram enganados por muitas coisas nos laboratórios, juntamente com praticamente todas as outras espécies animais que foram testadas. Por que as duas cabeças parecem mudar de tamanho? Resposta: as janelas estão distorcidas. A famosa alegoria de Platão, a caverna. A realidade não é nada mais do que sombras de bonecos projetadas na parede da caverna. E uma vez que você dá voltas ao problema do feedback e dos ciclos de comportamento, as respostas do condicionamento pavloviano, percepção e realidade, no final, todo homem podia ser controlado por meio de sua dependência de seu ambiente.
porque a mente está contida dentro do mecanismo cérebro-corpo e, portanto, isolada do mundo exterior, é inteiramente dependente da informação derivada dos sentidos. Em outras palavras, a mente já está contida dentro de uma matrix natural. Focados na comunicação, seu objetivo principal era indicar até que ponto a ciência sofre com a Babel de suas muitas línguas e, portanto, o quão necessário é para nós aprendermos a falar novamente uns com os outros. Muitos dos membros da cibernética agora falavam literalmente sobre a construção de uma matrix artificial. Uma matrix deve dar à luz, não receber. E ainda assim, o que eu quero falar é muito definitivamente o nascimento de uma matrix. A matrix tem sido uma coisa crescente, ficando cada vez mais complexa, cada vez mais ampla em seu escopo. E, acredito, mais e mais fértil com o passar do tempo. Pattern comes from Pater, the father, a stamp, then the papa is making again and again children of himself. What is complementary to pattern? It's a matrix. Look at the matrix which embeds. So everything is sitting in one big thing embedded in a matrix. Como o Alex Bavelas do MIT percebeu em seus estudos de grupos de dinâmicas. Nós estamos tentando agora descrever a operação de uma rede em termos de probabilidade de que haverá uma mensagem de A a B em um dado período de tempo. Nós traçamos a rede como uma matrix. Nós colocamos 1, onde há uma conexão, e 0, onde não há uma conexão direta. Em jogo estava a revelação de um paradigma totalmente novo, um que abrangia uma visão holística de controle, que poderia potencialmente governar o mundo e a mente. O sistema que eles criaram exige que indivíduos e a sociedade sejam colocados em uma rede de comunicação comum. O olho do observador viu uma nova tecnologia estranha. Tudo centrado em torno da simbiose homem-computador. Conforme essa rede evolui, a internet se desenvolveu em um sistema nervoso artificial. Por fim, os nervos de defesa da nação foram projetados para operar como o sistema nervoso humano. E então a Força Aérea dos Estados Unidos chegou a um conceito de comando e controle com processamentos de dados como seu centro nervoso. A sua função básica é estender a capacidade útil do cérebro do homem, a qual a tecnologia da comunicação digital é auxiliada e embutida por satélites. A fusão de computadores e comunicação. Um fato que influenciou a visão de Leak Leader para uma network e uma sociedade interconectada. E então, interligar cada computador entre si para formar uma rede totalmente conectada. Que eventualmente culminaria na ARPANET, criada pela DARPA, o precursor da internet moderna. Pesquisas agora em andamento irão algum dia permitir um usuário de rede fazer login. Neste ponto, percebemos que a realidade em si não é uma coisa fixa, como nossos sistemas nervosos interpretam os símbolos e sinais de padrões familiares e mudanças, continuamente revisando nossa imagem do mundo. Portanto, uma matrix artificial é inerente, de fato, inevitável. Estes sistemas em quais nossas mentes são circuitos de causa e efeito. Eles são sistemas cibernéticos. Para mim, o sistema é o homem e meio ambiente. O homem procurou controlar sua própria espécie através do entendimento sobre o que governavam suas ações. Começando pelo neurônio, a unidade base da mente, corpo e comunicação. O que é cibernética? Um trem ferroviário não precisa de caixa de direção. A força é necessária para corrigir os golpes de vento e peso, aplicada automaticamente pela reação lateral dos trilhos contra os flanges das rodas. Um navio sem um meio implícito de orientação requer um leme, normalmente controlado por um timoneiro. O latim para timoneiro é diubenetor.
O grego é Kubernetes. Pela primeira, vem nossa palavra cibernético. Pela última, cibernética, para denotar a ciência do governo. Por fim, a modificação cibernética do ser humano faz da informação e sua comunicação a chave para o controlar, fazendo a realidade em si maleável. E nossa interação com a tecnologia disponível criou o seu próprio feedback derivado de nossa realidade interpretada. O mundo sobre nós é acessível apenas através de um sistema nervoso, e que nossa informação a respeito disso se limita à informação limitada que o sistema nervoso pode transmitir. À medida que esta tecnologia captura, mede e analisa o mundo ao nosso redor, o homem é programado e reprogramado através de atualizações contínuas fornecidas por esse intermediário, e um condicionamento vem junto, assim como novos reflexos. Especificamente, é uma epistemologia recursiva e baseada em recursividade de ciclos, retornando o tempo todo para morder seus próprios começos. Cibernética programada nesta mesma base da linguagem humana, ciclos autorreflexivos, feedback e adaptação. Nossa própria essência está em conflito com o meio ambiente e ainda dependente interagindo dentro dele. E a velha serpente, Ouroboros, é um verme estranho, que esconde não apenas sua natureza recursiva, mas também as implicações da recursividade. O Ouroboros é a perfeita simbologia rejuvenescedora. Por fim, a matrix natural subjacente é suplantada por uma artificial, nascida com uma consciência coletiva das intenções, objetivos e propósitos da humanidade. Por fim, eles descobriram que a programação foi fácil o suficiente pelo menos. A ciência da cibernética revelaria para a CIA ou qualquer agência séria fazendo perguntas que, embora propriamente não pudesse ser diretamente controlada, era em essência maleável, devido à dependência dos dados dos sentidos físicos e às habilidades especiais do homem de compreender linguagem e falar. Comportamento, então, modificado por feedback contínuo, era inerente à comunicação em si. A última pergunta era: quem ou o que iria controlar o sinal? Relatórios das primeiras 5 das 10 conferências cibernéticas de Massey nunca foram divulgados publicamente. Esses 10 encontros trabalharam sistematicamente em questões de controle e só podiam ser respondidos através de experimentação, alguns dos quais provaria ser tão antiéticos que só poderia ser feito sob um cobertor de segurança nacional em uma base de não saber das coisas. A última reunião cibernética foi realizada em 22 de abril de 1953, apenas 9 dias depois de Allen Dulles cancelar o MK-Ultra. Norbert Wiener lamentou: aqueles de nós que contribuíram para a nova ciência da cibernética ficam em uma posição moral que é, no mínimo, não muito confortável. Nós contribuímos para a iniciação de uma nova ciência que abraça os desenvolvimentos tecnológicos com grandes possibilidades para o bem e para o mal. Isso foi especialmente assim, já que a máquina de computação já havia chegado ao ponto de tal complexidade que ameaçou a liberdade do homem em tomar decisões individuais. Nós não temos uma escolha em suprir esses novos desenvolvimentos tecnológicos. Apenas podemos entregá-los ao mundo que existe sobre nós. Tem aqueles que têm esperança para o bem e uma melhor compreensão do homem e sociedade, que podem antecipar e superar a contribuição incidental que nós estamos fazendo para a concentração de poder. Eu preciso dizer que é uma esperança muito pequena. Cyber evoluiu para além da recepção passiva de sinais unidirecionais, como das televisões, e ao invés disso, exigia um ciclo de feedback e de interação. Would you advocate a world ruled by scientists and by the super brains? No. We are fit for discovering how the world works.
We're not fit for telling other people what to do. Em uma conferência em 1968, pouco antes de sua morte, McCulloch observou: "O homem, na minha mente, é o mais desagradável e mais destrutivo de todos os animais. Eu não vejo nenhuma razão, no caso de máquinas evoluídas, terem mais graça do que ele mesmo consegue, do porquê elas não deveriam ter o controle e nos escravizar?" Alegremente. Nós costumávamos a discutir se um computador pode pensar. A resposta é não. O que pensa é um circuito total, incluindo talvez um computador, um homem e um ambiente. Se você pudesse controlar o ambiente. Todas as circunstâncias para o qual o indivíduo deve reagir ao ambiente no qual vive, Da mesma forma, podemos perguntar se um cérebro consegue pensar e, novamente, a resposta é não. Ele teve que trabalhar por ciclos de operação, muito parecido com um computador mecânico comum. Ele faz muitas coisas complicadas. O que pensa é um cérebro dentro de um homem que faz parte de um sistema que inclui um ambiente. Se você conseguir chegar ao homem com os interruptores, então você consegue chegar ao homem real.